E ontem foi dia de eleição, ontem, porque eu já tô gravando, passou tão rápido a hora, cheguei tarde em casa, compromissos, 2h30 da manhã de domingo, dia 27, e Mário Bittencourt reeleito pelo Fluminense, né, para mais 3 anos de mandato. Quem não gosta tem que aturar, quem gosta tá feliz, e quem tá no meio termo, como eu, esperando, né, na expectativa de 3 anos melhores, né, que os últimos 3,5. Também não podemos cobrar tanto só dele, né, eu tenho minha opinião sobre ele, pessoal, assim, eu acho que ele tem que delegar mais as funções, né, do clube, como ele pretende fazer agora no seu segundo mandato. Eu acho que ele fica com o vice-presidente de futebol, com a presidência, parece que ele gosta de estar sempre comandando todos os setores do clube. E ele deu uma entrevista coletiva após a vitória, né? Após parabenizar os seus apoiadores, né? O pessoal. Eu já tinha dito alguns vídeos atrás, vocês estão acompanhando. Então deixa eu falar. Quem não me conhece, sou Xande Pantoja. Esse é o canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da nossa torcida tricolor, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Apoie meu canal, curta. Se não gostar, dá o dislike, comente aí embaixo. Fale comigo, compartilhe com os amigos, ative o sininho, todas as notificações, para você não perder um vídeo do canal, né? Então, como eu falei alguns vídeos atrás, eu já estava comentando que ele com certeza ia se reeleger, né? Ele estava muito à frente da oposição, que não se uniu, então dividiu o voto e ele já estava forte para a eleição. O que aconteceu foi só a contestação, eu ia falar contestação. O que aconteceu foi só o reconhecimento, né, também do trabalho dele nesses últimos 3 anos e meio. É um trabalho que não é ruim, né? Tem muita gente que não gosta dele, tem opiniões contrárias sobre ele, mas não é um trabalho ruim, é um trabalho relativamente bom, né? Tiveram algumas coisas durante esses 3 anos que também foram criticadas pela sua gestão, falta de transparência, né? A última delas aí foi a lesão do Matheus Ferraz, que ninguém soube, só soube depois que ele operou, já estava se recuperando. Então são certos tipos de coisa que atrapalham um pouco o andamento da gestão dele, mas ele também colocou o Fluminense nos trilhos em relação aos pagamentos, né? Tem uma relação boa com o nosso arquival Flamengo sobre o Maracanã, brigando aí pela licitação. Ele disse na entrevista uma coisa muito legal, que ele deixou, que não quis usar como se fosse época de eleição, né? Como se fosse uma coisa eleitoreira. Ele já disse que acertou desde o meio do ano, desde julho, no mês do aniversário do Fluminense. Afirma a empresa, que é de São Paulo, que vai fazer a reforma, né, das Laranjeiras, da sede social do clube, né? Já tem o projeto, já tem tudo pronto. Ele deve lançar e mostrar para os torcedores, para todo mundo, em dezembro. Então eu não quis fazer isso antes, para não usar como campanha. Fez certo, no meu ver, fez certo, né? E mais uma coisa aí que ele prometeu em sua gestão, né? E parece que de repente cumprirá, né? Até os próximos 3 anos. Falou da renovação do Fernando Diniz por mais 2 anos também. Automaticamente o Ganso também estava dependendo, como eu falei no vídeo anterior, dessa renovação do Fernando Diniz para resolver. Estava 95% acertado com o Fluminense, então para resolver a sua permanência no clube também por mais 2 anos. Ele que tem um contrato só terminando em final de 2023, então ele tem muito um ano ainda de contrato, vai renovar por mais 2. E o Mário cumprindo a promessa que fez ao Diniz, né, de manter os principais jogadores para disputar títulos ano que vem, mesmo a nossa folha salarial sendo menor do que os primeiros aí que enfrentamos no Brasileiro, né, quase igual aí a do Atlético Paranaense, um pouquinho inferior. E o Atlético Paranaense, como ele disse na entrevista, disputou o título da Libertadores, então ele pretende fazer um aumento, né, na receita de 15% a 20%, como ele sempre fala todo ano, para tentar montar um time mais forte, ainda mais competitivo, mantendo as peças para o ano que vem. Gostei muito da entrevista dele, vou botar um pouquinho da entrevista dele para quem não viu, para quem não pôde acompanhar, para quem estava na rua, na correria como eu, acompanhar as primeiras palavras como futuro, né, nosso antigo, novo, igual presidente, Mário Bittencourt. Curte aí. Parabéns pela reeleição. Pergunta feita pelo André, sentimento tricolor, aí sobre Ganso e Nino aí.
o Mário Bittencourt, vamos ver a resposta dele aí. Uma condição, né, depois do dia 26, já dá para afirmar que o Ganso e o Nino terão seus contratos estendidos? Então, na verdade, o Ganso tem contrato até o final de 2023, ele já tem contrato até o final de 2023, e o Nino até o final de 24. Ambos possuem contrato. A gente fez uma proposta de prorrogação desses contratos, né, e de um reajuste salarial para ambos, e ambos nos informaram que responderiam após a eleição. Então, a tendência é que nessa semana a gente comece a caminhar nesse sentido. O Nino está de férias fora do Brasil, o Ganso não, o Ganso está no Brasil. Eu tive com ele, almoçamos juntos, enfim, com o representante dele, com ele, o Paulo Gione, o representante dele, e a tendência é que já aí nos próximos dias a gente possa anunciar essa renovação do Ganso, e o Nino, como eu te falei, seria a prorrogação por mais um ano, mas ele também tem contrato até o final de 2024. Tudo bem, Mário. Tudo Parabéns bem? pela reeleição, David Sharp, do Antenados na Jogada. Obrigado. Eu queria insistir um pouco nesse tema da SAF, porque o Fluminense hoje tem uma arrecadação muito menor do que os principais, os clubes com maior arrecadação no futebol brasileiro. Eu queria te perguntar se você acha possível nesse modelo que você propôs, nesses modelos que você está propondo, e outra pergunta também sobre o estádio, né? O Maracanã, a licitação do Maracanã e também a reforma, uma eventual reforma das Laranjeiras. Bom, vamos lá. Voltando mais uma vez à questão da SAF e arrecadação. Os clubes que se tornaram SAF não têm uma arrecadação maior que o Fluminense. Eles agora possuem um investidor que comprou a arrecadação de um clube, comprou os ativos. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, porque as pessoas têm na cabeça que o investidor vem e vai despejar um monte de dinheiro sem nenhuma preocupação, só que o investidor está botando o dinheiro dele numa companhia que tem uma arrecadação, às vezes, menor do que a nossa. Então, vamos usar como exemplo aqui. Eu não sei o valor, mas dizem que o investidor do Botafogo chegou e fez um time que custa o dobro do nosso. Ele não teve um resultado condizente com o investimento que ele fez. Já anunciou que ano que vem vai pisar no freio e vai cuidar de futuro e fazer... Porque o clube não tem uma arrecadação para pagar um investimento. Muito importante que as pessoas entendam que isso não é um mecenato. Alguém vem botar dinheiro e ele vai tentar botar dinheiro para recuperar o investimento que ele fez. Então, é diferente de modelos que a gente teve no futebol brasileiro de investimento desenfreado de dinheiro, independente do resultado financeiro que ia ter. E em nenhum momento a gente está dizendo que não vai trazer o investidor. E é por isso que a gente, como a gente fez 3 anos e meio, a gente fala com o pé no chão, que é buscar um investidor para ajudar a pagar a dívida e aumentar o investimento no futebol para que a gente possa aumentar a arrecadação. Então, assim, não é simples. A SAF o investidor compra uma companhia que tem uma dívida, e a dívida está sendo paga em parcelas de RCE, como a gente tem o nosso RCE. Qual é a nossa vantagem no momento? A gente se estruturou melhor para receber o investidor. A gente já tem um RCE antes de ter o investidor. Então, quando o investidor vier, vai vir um clube mais organizado, e talvez a gente tenha até um investimento maior por menos percentual do que esses clubes tiveram. Então, assim... E a gente tem uma outra questão, que o Matheus está me ajudando aqui, que é a questão da liga. Né? A gente tendo uma liga, o valuation dos clubes vai ser muito maior do que foram os clubes vendidos no Brasil até agora. Então, se a gente tiver uma liga, o Fluminense certamente será muito mais atrativo, atraente para o investidor, até porque a liga prevê a compra de um pedaço da liga e todos os clubes devem receber um dinheiro na frente. O que significa que a gente talvez tenha um aporte de liga até maior do que muitos clubes estão recebendo aí como forma de investimento. Então, assim, a discussão não pode ser uma discussão simplista, simplesmente dizer, e agora tem SAF, vai todo mundo ficar rico e o Fluminense não vai ter arrecadação. Não, é justamente o equilíbrio, e você percebe que todas as SAFs que tiveram até agora, isso não é uma curiosidade, isso não é uma coincidência, isso é um fato, todos os clubes estavam jogando a Série B, porque não tinham arrecadação. Então, na verdade, quem comprou um clube com baixa arrecadação e vai ter que fazer esse clube levantar. E não vai ser simples. E você vê que a SAF do Cruzeiro, por exemplo, e a do Vasco, os discursos são: a gente vai seguir com os pés no chão, a gente vai fazer investimentos moderados, porque comprou um ativo e os ativos são ativos que não têm tanta arrecadação assim. Com relação ao Maracanã, a gente assinou um documento em sociedade com o Flamengo e vai participar da licitação quando a gente tiver
a licitação, que ela foi suspensa agora em outubro. A gente ganhou a permissão por mais 6 meses, então Fluminense e Flamengo seguem até abril ou maio no estádio, e aí haverá uma licitação lá na frente. Você me fez uma terceira pergunta. Laranjeiras. Com relação a Laranjeiras, a gente aprovou um projeto incentivado em julho desse ano, no mês do aniversário do clube. Fizemos uma concorrência com empresas de arquitetura de todo o Brasil, especializadas em restauração de patrimônio histórico e de restauração de estádios especificamente. Ganhou uma empresa de São Paulo chamada Piacai, já fez o projeto inteiro. O projeto já está aprovado pelo INEPAC, de restauração do estádio de toda a sede social. A gente não mostrou antes da eleição, porque um projeto é um projeto do Fluminense, não é um projeto nosso, é de restauração da sua sede histórica e do seu estádio histórico. Então a gente não quis mostrar antes da eleição, até para não ser visto como algo eleitoreiro e etc. A gente queria muito mostrar, e nos próximos dias aí, acredito que no mês de dezembro a gente vai mostrar esse projeto, que é um projeto de restauração e recuperação do estádio das Laranjeiras e da sede, e que a gente vai ter que começar a executar dentro das nossas condições financeiras e com projetos incentivados. A ideia é começar pelo estádio, para que a gente em 2024 possa voltar a jogar jogos do campeonato estadual aqui. Ok? É isso. Mário, boa noite. Eu queria que você comentasse, ou você acredita que vai ser o seu maior desafio nesse próximo triênio, nesse segundo mandato, e também o que a gente pode esperar do futebol do Fluminense já para 2023. O clube todo ano, naturalmente, faz o seu orçamento, projeta o que ele deseja ou o que ele espera conquistar na próxima temporada. Então, o que o torcedor do Fluminense pode esperar desse tricolor já em 2023? Ô, Vitor, boa noite. Primeiramente, o maior desafio é tentar melhorar aquilo que a gente acha que podia ter sido feito melhor nessa gestão, e manter o crescimento do clube. Acho que esse é o maior desafio. Daqui a 3 anos a gente está entregando o clube maior do que ele está hoje, né? Enfim, mais recuperado ainda. Com relação ao futebol do Fluminense, ao orçamento para 23, a gente conseguiu, nesses 3 anos, mesmo com um orçamento muito menor, disputar as competições, especialmente em 2022 a gente jogou um futebol de altíssima qualidade, de altíssimo nível, com uma das folhas mais baixas, pelo menos entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. A gente tinha uma folha ali mais baixa que os outros 5, mais para perto do Atlético Paranaense, e bem distante dos outros clubes. Eu acho que em alguns casos até 4, 5 vezes menor que outros concorrentes nossos. Que a gente vai aumentar um pouco o investimento para 2023, a gente vai, só que a gente acha que a gente tem um time já muito qualificado dentro do que a gente conseguiu construir de orçamento. Então a ideia é que a gente possa buscar 3 ou 4 peças, e aí vai ter, a gente vem aumentando, acho que vocês sabem disso, todo ano a gente vem aumentando entre 15% e 20% a folha. A ideia é a gente aumentar sim, entre 15% e 20%, para ficar mais forte. Mas veja que eu te falei sobre o Atlético Paranaense, que foi o clube que disputou a final da Libertadores esse ano, com uma folha um pouco maior do que a nossa, né? Então talvez se a gente chegar nesse tamanho, a gente consiga ser ainda mais competitivo. Mas eu acredito muito que a gente vai disputar a Libertadores com grande chance de ser campeão, por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que desde 2008 a gente não chega numa Libertadores com tanta energia da torcida. Vai ser a primeira Libertadores desde 2008 com jogos com a torcida no Maracanã. Eu acho que desde 2008 talvez a gente chegue com o futebol mais bem jogado dos últimos anos do clube para jogar uma Libertadores, onde a gente vai ter adversários sul-americanos, e os adversários brasileiros a gente enfrentou de igual para igual. A gente enfrentou o Palmeiras de igual para igual, a gente enfrentou o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Internacional, enfim, todos os clubes do primeiro escalão a gente jogou de igual para igual. Então a gente chega muito fortalecido, com muitas chances. E para finalizar essa explicação, a gente chega em 2023 com uma coisa que talvez a gente não esteja percebendo, mas o campeonato terminou em 13 de novembro por causa da Copa do Mundo. Então esse é o ano onde os jogadores vão chegar mais descansados para a pré-temporada, né? Porque o campeonato não foi até 9, 10 de dezembro, e porque nós não temos nenhuma competição, exceto o Campeonato Carioca, até a estreia da Libertadores em 5 de abril. Então nós vamos ter 3 meses para o Fernando preparar o time e a gente chegar muito forte, muito sólido
para o dia 5 de abril, que é a nossa estreia na Libertadores. Então, acho que esse ano é um ano diferente por todos esses motivos, e eu creio que a gente vai chegar para disputar o título e ser campeão. E essa foi um pouco da entrevista do nosso presidente reeleito, Mário Bittencourt, né? E a pergunta do Lessa foi muito boa, para ele, o que ele pensa do Fluminense para os próximos anos. E ele já falou de que ano que vem ele pretende reforçar um pouco mais o time, né? O time, ele já acha o time muito competitivo, com tempo para jogar uma Libertadores que só começa em abril, né? Já falou do Fernando Diniz que teria tempo, né? Os jogadores terão uma pré-temporada melhor, terão férias maiores, e ele tem certeza que com o Maracanã, com a torcida do Fluminense voltando, a Libertadores ano que vem é o Maracanã, seria uma força maior para sermos campeões, e se ele conseguir, seria um dos maiores objetivos do clube nos últimos anos, e ele ficaria marcado na história do Fluminense como presidente que conseguiu chegar a esse objetivo. Muito boa a entrevista dele, muito sensato, falando sobre SAF, sobre reforços, sobre investimento, muita coisa sobre a revitalização das Laranjeiras, né, que ele já vai apresentar em dezembro. Gostei muito da entrevista dele, esperamos que tudo que ele falou, né, 80%, 90% se concretize, e a torcida tricolor com certeza ficará muito feliz. Tamo junto, galera. Canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Grande abraço.